Seguiremos na exposição do capítulo 11 da Carta aos Hebreus, e eu já peço a gentileza dos irmãos de abrirem suas Bíblias nesse capítulo, Hebreus 11. Nós prosseguimos a partir do verso 17. Hebreus 11, verso 17. Diante, que é o verso 4. Verso 17. Pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar o seu único filho, embora Deus lhe tivesse dito: por meio de Isaque, a sua descendência será considerada. Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos, e figuradamente recebeu Isaque de volta entre os mortos. Pela fé, Isaque abençoou Jacó e Esaú com respeito ao futuro deles. Pela fé, Jacó, à beira da morte, abençoou cada um dos filhos de José e adorou a Deus, apoiado na esterilidade do seu poder. Pela fé, José, no fim da vida, fez menção do êxodo dos israelitas do Egito e deu instruções acerca dos seus próprios ossos. Pela fé, Moisés, recém-nascido, foi escondido durante 3 meses por seus pais, pois estes viram que ele não era uma criança comum e não temeram o decreto do rei. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar dos prazeres do pecado durante algum tempo. Por amor de Cristo, considerou a desonra e riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava sua recompensa. Pela fé, saiu do Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou, porque via aquele que é invisível. Pela fé, celebrou a Páscoa e fez a aspersão do sangue, para que deste mundo não tocassem os filhos mais velhos dos israelitas. Pela fé, o povo atravessou o Mar Vermelho como terra seca, mas quando os egípcios tentaram fazê-lo, morreram afogados. Pela fé caíram os muros de Jericó, depois de serem retirados durante 7 dias. Pela fé, a prostituta Raabe, por ter acolhido os espiões, não foi morta, os que haviam sido desobedientes. Mas, que direi mais? Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas, os quais, pela fé, conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Verso 35. Houve mulheres que pela ressurreição tiveram de volta os seus mortos. Alguns foram torturados e recusaram a ser libertados, para poderem alcançar uma ressurreição superior. Outros enfrentaram zombaria e açoites. Outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão. Apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos ao fio da espada. Andaram errantes, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles. Vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e túmulos. Todos estes receberam bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco fossem eles aperfeiçoados. Amém. Querido, em março de 1555, foi celebrado aqui no Brasil, em terras brasileiras, o primeiro culto evangélico. O primeiro culto evangélico protestante foi celebrado aqui.
o pedestal sobre o lado, cai às vezes aqui, isso aqui. Então, continuando. Então, em 10 de março de 1555, em terras brasileiras, mais especificamente aqui no Rio de Janeiro, em uma das praias ali da Ilha de Guanabara, foi celebrado o primeiro culto evangélico. Embora alguns irmãos possam pensar que os precursores do evangelho no Brasil foram os nossos queridos irmãos assembleanos, a história deles é um pouco mais conhecida, mas não foi. Esse primeiro culto foi celebrado por irmãos de fé protestante, evangélicos, mas reformados. Esses irmãos, eles vieram para cá, juntamente com mais um grupo de 300 pessoas, eles eram franceses, e eles vieram para o Rio de Janeiro, eles queriam aqui instaurar uma colônia francesa. Vieram 300 pessoas, e entre essas 300 pessoas, 14 foram enviadas pelo próprio João Calvino. Ele enviou esses cristãos evangélicos, protestantes, para se estabelecerem aqui na terra e também difundirem a fé evangélica aqui. Esses irmãos, no início de março de 1557, fizeram esse primeiro culto. Chama a atenção dentre esses irmãos que 3 deles ficaram conhecidos como os mártires da Guanabara. Por quê? Porque ao chegarem aqui, esses irmãos, em princípio, foram aceitos, mas depois começaram a ser perseguidos por um homem chamado Villegagnon. Esse homem começou a perseguir os cristãos que vieram para cá. Em pouco tempo, ele expulsou esses cristãos irem embora daqui, voltarem para a França. Só que 3 deles não conseguiram, que são esses 3 aí que estão na foto. Eu não vou me arriscar a dizer o nome deles, em francês, não falo muito bem francês, mas eu não vou arriscar, são esses 3. E eles não conseguiram escapar, não conseguiram voltar para a França, e por isso foram presos. Eles foram presos por causa da fé que professavam. Eles defenderam essa fé, e por defenderem essa fé, eles foram presos e condenados à morte. E de fato eles morreram. Em 1558, um ano depois, eles foram condenados, foram obrigados a redigirem uma confissão de fé, uma espécie de confissão do que eles de fato acreditavam, e até o fim eles não negaram a sua fé. E nessa confissão eles expuseram tudo que de fato eles acreditavam, e mesmo assim eles foram condenados e morreram. Morreram defendendo essa fé e confiando em Deus. Eles não abandonaram a fé até o último momento. Isso é importante porque o autor de Hebreus, no capítulo 11, ele caminha nessa mesma direção. O que ele faz aqui, o que ele já começou a fazer desde o capítulo verso 1, em diante, ele apresenta uma série de exemplos de homens de Deus, homens e mulheres tementes a Deus, que viveram suas vidas, toda a trajetória de suas vidas, todas as circunstâncias que ocorreram em suas vidas, eles viveram mediante a fé e não negaram a fé até o fim. Eles foram confiantes e firmes em sua fé até o fim. Eles apresentaram, eles evidenciaram o que o autor de Hebreus vai mostrar como verdadeira fé. A verdadeira fé desses homens não pode ser apagada devido por causa das circunstâncias. E é mais ou menos isso, exatamente isso que a partir do verso 17, o autor da carta de Hebreus, no capítulo 11, vai mostrar. Ele vai mostrar o seguinte: esses homens e mulheres tementes a Deus passaram por inúmeras circunstâncias da vida, circunstâncias inerentes à vida. Mesmo assim, essas circunstâncias não puderam apagar a fé que eles tinham, porque de fato eles tinham a verdadeira fé. E nessa manhã, essa é a nossa intenção: mostrar que, através do texto de Hebreus 11, e como exemplos desses homens, como a verdadeira fé não pode ser apagada mediante as circunstâncias da vida. Queridos, como a gente vai falar de verdadeira fé, é importante entender o que de fato é a verdadeira fé. O texto de Hebreus 11, o capítulo, ele dá conta de dizer isso, de explicar o que é a verdadeira fé. Toda vez que a gente falar em verdadeira fé, o que de fato seria a verdadeira fé? Bom, antes de a gente saber o que é a verdadeira fé, é importante a gente entender o que não é a verdadeira fé. O contrário disso fica mais claro da gente entender, identificar
quando de fato encontrarmos alguém que tenha a verdadeira fé. Em primeiro lugar, a verdadeira fé, ela não é um pensamento positivo, que vai gerar ali uma confissão positiva. Esses homens de Hebreus 11, esses mártires, eles não tiveram isso, eles não tinham um pensamento positivo, acreditavam fortemente ou firmemente em algo, e que gerou neles uma confissão positiva. É como se você acreditasse que alguma coisa vai acontecer e vai acontecer. E para aquilo acontecer, você precisa acreditar. Quantas vezes a gente já ouviu isso? Para a gente escuta muito isso. Olha, você tem que acreditar. Acredita que vai acontecer. E aí, depois que você acredita que vai acontecer, ou que não vai acontecer. Às vezes a gente não quer que aconteça uma coisa, eu não quero ficar doente, eu não quero perder um parente. Eu acredito que isso não vai acontecer. Agora você confessa isso, professa isso, declara, decreta isso. Isso não é verdadeira fé. O cristão que tem a verdadeira fé não entende dessa forma, não faz isso. Segundo lugar, a verdadeira fé também não é um salto no escuro. Eu acho importante a gente identificar isso, entender, porque provavelmente alguns não viram essa expressão. A fé que vocês têm, vocês cristãos têm, vocês evangélicos têm, um salto no escuro. Não, não é um salto no escuro. O autor de Hebreus, lá no capítulo 11, no verso 1, ele diz que a fé é a certeza das coisas que não se veem, coisas invisíveis, de fato. Mas o fato dessas coisas serem invisíveis não significa que elas sejam desconhecidas. O salto no escuro é como se você acreditasse uma coisa que você não conhece. Você não sabe o que é, eu nunca vi, eu só ouvi falar. Alguém disse que Deus é bom, alguém disse que Deus existe, a Bíblia está ali, eu não sei, não conheço. Nunca experimentei, mas eu acredito assim mesmo. É um salto no escuro. Eu vou, o que der depois deu. Não, nossa fé não é assim. Nossa fé, ela, apesar de não vermos muitas coisas, e de fato nós não vemos, nós não vemos, Deus nós não conseguimos ver, mundo espiritual, promessas que ainda não foram cumpridas, nós ainda não vemos, mas temos certeza disso porque conhecemos a Deus. De fato, nós cremos e temos fé em algo que conhecemos, não é um salto no escuro. Então, se alguém falar para você que sua fé é um tiro no escuro, um salto no escuro, não. Você fala assim, eu posso não ver, mas eu conheço o que eu creio. Nesse sentido, irmãos, o que seria então a verdadeira fé? Já que a gente falou sobre a falsa fé, né, que não é verdadeira fé, o que seria a verdadeira fé? A verdadeira fé, ela é exposta aqui no capítulo 11 de Hebreus, numa confiança plena em Deus, no que Ele é e no que Ele prometeu. Começa confiança permanente, plena em Deus, na pessoa de Deus. Deus é bom, Deus ele é justo, Deus ele é soberano, Ele é poderoso. No que Ele faz, Ele fez coisas no passado, continua fazendo e fará muitas coisas. E no que Ele prometeu. O autor da carta de Hebreus, no capítulo 11 de Hebreus, no capítulo 11, ele evidencia isso, que esses homens e mulheres tendentes a Deus confiavam, tinham uma confiança tão grande, tão plena em Deus, que eles tinham certeza de que o que Deus havia prometido, Ele cumpriria. E a fé deles era alicerçada nisso. Por isso que essa fé não foi apagada. E por isso que ela é identificada como a verdadeira fé, porque a verdadeira fé ela não pode ser apagada. Nós cremos plenamente em Deus é, no que Ele faz e no que Ele prometeu. Irmãos, o que Deus prometeu, muita gente por aí fala ou diz coisas que Deus prometeu, mas que Deus não prometeu. Quantas vezes nós ouvimos pregações ou discursos de pessoas dizendo que Deus prometeu algo que Ele não disse, que Deus disse que ia fazer uma coisa que Ele não disse que ia fazer. Mas as promessas que Ele fez, as promessas que Ele de fato empenhou a sua reputação, o seu nome, nessas podemos estar alicerçados, nessas podemos confiar. E essas promessas temos algumas. Ele prometeu, por intermédio de Jesus, que em Cristo teríamos perdão. É uma promessa que feita a nós, na qual nós podemos confiar. Ele prometeu que teríamos vida eterna. Deus também prometeu que enviaria, por intermédio de Jesus, enviaria o Espírito Santo para nos acompanhar todos os momentos da nossa vida.
Ele prometeu também consolo, conforto, cuidado. Deus prometeu isso para nós. Ele não prometeu que tudo ia dar sempre certo. Isso ele não prometeu. Exatamente, certo para a gente. Mas ele prometeu que sempre cuidaria da gente. Ele sempre cuidaria dos seus filhos. Jesus vai dizer lá no Evangelho de João que ninguém pode tirar as ovelhas dele das mãos dele. Olha só que promessa incrível, maravilhosa. Ele prometeu isso, que cuidaria de nós até o fim. Ele prometeu que ia voltar. É uma promessa maravilhosa. Essa é a promessa que a igreja anseia com todas as suas forças. Ele prometeu que ia voltar. Ele não nos abandonou. Ele voltará. Ele prometeu também que os mortos vão ressuscitar. Olha que esperança maravilhosa. Ainda que morramos nesse corpo, um dia teremos um corpo muito melhor que esse. E surgiremos dos mortos e reinaremos, estaremos com Deus para sempre. E ele prometeu também que o mundo vai ser mudado. A gente olha a atual conjuntura do mundo e a gente acha assim, caramba, o mundo está desse jeito, tanta injustiça, os maus cada dia vencem mais. Calma, Deus prometeu que Ele vai ajudar tudo isso. Ele vai julgar e vai colocar cada um no seu lugar. Promessas de Deus, promessas que Deus fez para nós, nas quais Ele empenhou o seu caráter, nas quais nós podemos confiar. E a verdadeira fé, ela é fundamentada nesse tipo de promessa, nessas promessas. Não significa que Deus não fará coisas boas com a gente, não nos abençoará. Ele abençoa os seus filhos, até porque tudo que temos, tudo que somos, vem de Deus. Nós cremos nisso também. Porém, Ele não prometeu que teríamos uma vida boa na terra, uma vida mil maravilhas maravilhosas sempre. Ele prometeu que teríamos momentos ruins. Ele prometeu que tribulações viriam, mas que Ele cuidaria de nós mesmo nesses momentos. Então, queridos, a verdadeira fé é isso. Plena confiança em Deus, no que Ele é, no que Ele faz e no que Ele prometeu. E o autor de Hebreus, nesse capítulo, ele vai mostrar isso de maneira bem interessante, porque ele argumento que ele constrói aqui, ele apresenta uma visão muito interessante. Ele começa a partir do verso 17, dando o exemplo dos patriarcas. E dentro desses patriarcas, ele termina, ele já começou a falar de Abraão um pouco antes. No verso 17, ele termina de falar, ele dá o último exemplo de Abraão. Ele fala de Abraão, Isaac, Jacó e inclui José. Apesar de José não ser considerado um dos patriarcas, ele aqui foi incluído junto desse grupo para falar a respeito do exemplo dos patriarcas e como eles lidaram com a fé, com a verdadeira fé. Como a verdadeira fé não pode ser apagada na vida deles. A partir do verso 23 a 29, ele pega o exemplo de Moisés, que é um período ali delicado do povo, da história do povo em geral, que é um período que eles estavam no cativeiro egípcio, estavam escravizados pelos egípcios. E foi o exemplo de Moisés, que foi usado para libertar o povo, que o autor de Hebreus se utilizou para exemplificar ou evidenciar a fé que não pode ser apagada. E a partir do verso 30 ao 38, ele vai pegar um período da história do povo de Israel, quando eles chegam na Terra Prometida. O povo chegou lá na Terra Prometida, em Canaã, e a terra estava ocupada. Tinha gente lá, tinha povos lá, que eles tiveram que conquistar. Então, esse período que o autor de Hebreus ele cita, ele se apropria, inclui esses dois períodos, tanto da conquista da terra, quanto do estabelecimento do reino. Aí tem juízes, profetas, reis, tudo englobado no mesmo exemplo. Ele apresenta essa divisão. E ele vai, no decorrer do capítulo, a partir do verso 17, mostrar situações da vida, circunstâncias da vida, que não podem apagar a verdadeira fé. E ele usa o exemplo desses homens para mostrar para nós como a vida, como o que acontece na nossa vida, se de fato cremos plenamente em Deus, temos essa confiança permanente e plena em Deus, essa fé ela não se apaga. Essa fé ela pode até vacilar, ela pode até ser abalada em um instante ou por algum momento, mas a verdadeira fé fundamentada em Deus, no que Ele é, no que Ele prometeu, ela não pode ser apagada, ela nunca morre. Essa é a verdade, é isso que ele vai apresentar. Em primeiro lugar, ele vai mostrar
a partir do verso 17, que a morte não pode apagar a verdadeira fé. Ele vai utilizar os exemplos do Pacto dos Patriarcas, que vai do verso 17 ao 22, para mostrar que, mesmo diante de cenários como a morte, seja a própria morte ou a morte de outra pessoa, e no caso de Abraão era a morte do seu próprio filho, mesmo diante disso, a fé desses homens não foi apagada. Ele cita o exemplo de Abraão, depois de Isaac, de Jacó e por fim de José. Alguns detalhes, a gente vai adentrar um pouco mais nos detalhes e desenvolver um pouco mais do que aconteceu de maneira rápida para mostrar como a fé desses homens é identificada e evidenciada nesses estudos. O caso de Abraão é interessante porque a fé de Abraão nesse ponto aqui, lembrando que o exemplo de Abraão já foi dito antes do verso 17, então aqui o último exemplo de Abraão que o autor pega, que o autor utiliza, é o exemplo do sacrifício dele, do filho dele. Deus manda que ele sacrifique o próprio filho. Uma história que é de conhecimento de todos, os irmãos conhecem, mas interessante é que Deus prometeu que daria um filho, prometeu que Abraão teria uma grande nação a partir de Abraão, mas que essa grande nação ela viria a partir de Isaac. Então o que Deus está fazendo aqui é falando, mate o seu filho, o filho que eu disse que através dele você seria uma grande nação. Então, mais que perder um filho, mais que matar o filho Abraão aqui, poderia pensar que está acabando com a promessa. Mas Deus, acho que Deus não, ele desistiu da promessa dele. Ele pediu, ele deu o filho, prometeu que daria o filho, mas agora ele está pedindo para matar o filho. Mas não é isso que o texto fala. O interessante é que dois pontos são bem interessantes aqui. Primeiro é que, nesse teste de fé, o que ficou evidenciado, o que evidenciou a fé de Abraão foi a obediência em seguir o mandamento de Deus. Isso é interessante porque o mandamento era mate seu filho. Ele só tinha uma maneira de cumprir esse mandamento: ir lá e matar o próprio filho. E ele obedeceu, de fato ele foi, e ele foi disposto a fazê-lo. Por quê? Porque no verso 19, os irmãos podem acompanhar, olha só, Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos e figuradamente recebeu Isaac de volta dos mortos. Então, em segundo lugar, a fé dele foi evidenciada primeiro pela obediência, e em segundo lugar porque ele confiou que até dentre os mortos Deus podia tirar o filho dele, podia ressuscitar. E queridos, até então, o texto bíblico, até os dias de Abraão, não tem relatos de que tivesse ocorrido alguma ressurreição. Seria a primeira ressurreição da história, seria de Isaac. Abraão tinha consciência e noção, assim como não tinha visto chuva, mas creu que choveria e caiu o dilúvio. Abraão não tinha visto uma ressurreição até então, mas ele cria que Deus era tão poderoso e que ele prometeu e que de fato cumpriria, que aqui a questão Deus prometeu. E eu confio tanto nessa promessa que mesmo a morte não poderá frustrar essa promessa. A morte do filho não frustrará a promessa de Deus. Ele pode, inclusive, ressuscitar o filho. Diante da morte, Abraão creu ainda que Deus manteria a sua promessa. Deus iria manter o que ele prometeu. Ele confiou firmemente no poder de Deus e na promessa que Deus já tinha feito. A qualidade da fé de Abraão é vista nisso, na obediência que ele teve. No caso de Isaac já foi bem semelhante. Isaac, ele é enganado, os irmãos também conhecem essa história, ele abençoa Jacó antes de Esaú. Isaac, só um parênteses, ele sabia que quando os filhos dele nasceram, Deus disse que o maior serviria o menor. Ele sabia disso desde quando os filhos nasceram, mas de alguma maneira, por algum motivo, ele resolveu esquecer disso. E ele resolveu abençoar o mais velho. Ele resolveu dizer o seguinte: olha, as promessas que Deus fez a Abraão, meu pai, que se cumpririam, se cumpriram no meu filho Esaú. Era isso que ele queria fazer. Mas não era esse o plano de Deus. Deus queria que as promessas se cumprissem em Jacó.
E houve toda aquela trama, e a vontade de Deus foi cumprida, e Isaac abençoando Jacó no lugar de Esaú. E aí, o texto de Gênesis deixa isso muito claro, né? Lá em Gênesis 27, deixa muito claro e interessante que Jacó entende, entende isso. Depois que ele vai lá e abençoa Jacó, e Esaú chega depois e fala assim: pai, já abençoou, Jacó veio na minha frente. Ele fala assim: já abençoei. E a bênção que ele dá a Esaú depois é uma bênção que condiz com o que Deus tinha dito. Você vai servir o seu irmão, os seus descendentes servirão os seus irmãos, você vai viver com a espada. Seu irmão já foi abençoado. Isaac entende isso. Aqui Isaac, ele já está bem idoso, ele depois que ele abençoou os filhos dele, ele viveu mais aproximadamente 40 anos, ele não estava tão próximo da morte, mas ele estava na expectativa disso. Antes dele morrer, ele queria abençoar os seus filhos e mostrar que aquela promessa que Deus tinha feito a Abraão, seu pai, que se cumpriria nele, de fato ele cria nisso. Mostrar que a fé dele seria evidenciada nesse ato: olha, eu te abençoo, meu filho, porque você vai dar prosseguimento a essa promessa e você vai ser cumprido. Mesmo diante da expectativa da morte. O caso de Jacó é semelhante. Jacó, por sua vez, ele já estava no leito de morte, no Egito, e ele abençoou os filhos de José. O texto vai falar que ele chama os filhos de José. José, que tinha crescido no Egito, tinha filhos nascidos no Egito. Ele chama os filhos de José e fala: olha só, os seus filhos também fazem parte da promessa de Deus. Queridos, todos esses homens, de alguma maneira, tiveram que lidar com a morte. José, o caso de José também. O caso de José está no verso 22. O verso 22 diz assim: pela fé, José, no fim da sua vida, fez menção do êxodo dos israelitas do Egito e deu instruções acerca dos seus próprios ossos. José também estava no seu leito de morte, próximo à sua morte. Mesmo assim, ele chamou os seus descendentes, os seus irmãos, e deu instruções. Olha, quando vocês saírem daqui do Egito, quando Deus cumprir a promessa que ele fez, e vocês saírem daqui, levem meus ossos. Isso aqui, irmãos, não é de maneira alguma um pedido místico, né? Coloque meus ossos lá e vai, quem chegar perto de lá vai ser um monumento em minha homenagem, ou quem colocar a mão na minha sepultura vai ser para não era isso. Era acima de tudo um símbolo de que ele cria que Deus cumpriria a promessa de tirar o povo do Egito e estabelecer o povo na terra que Deus havia prometido. Mesmo diante da morte, a iminência da morte pode desanimar e fazer com que homens e mulheres descreiam o que Deus disse. Mas esses homens mostraram que, mesmo diante da morte, eles continuavam crendo na promessa que Deus havia feito. Interessante que os filhos de José são chamados de Manassés e Efraim. Quando Jacó abençoou esses dois meninos, Manassés era mais velho que Efraim, mas Jacó faz a mesma coisa que o pai dele fez: abençoa o mais novo no lugar do mais velho, troca a mão, inverte a mão e abençoa o mais velho, uma espécie de paralelo que aconteceu com ele. Mas o ponto aqui esses meninos também fazem parte da promessa e eu creio na promessa. Queridos, homens de Deus, cristãos, tementes a Deus, mesmo diante da morte, não deixem sua fé esmorecer. Vejam, a fé, como eu já disse, ela pode até vacilar, mas até diante da morte, a verdadeira fé é apagada. Todos esses homens, mesmo diante da morte do corpo e dos efeitos que ela pode causar, confiaram plenamente em Deus, em quem Deus é e que Ele ia cumprir o que Ele prometeu. Queridos, a morte não pode apagar a esperança. A morte, ela não pode, a fé ela não pode ser apagada mediante ao prenúncio do fim do nosso corpo. A verdadeira fé, pelo contrário, a verdadeira fé, ela nos dá confiança em Deus para passar por esses momentos. Ela não só é apagada, como se nos apegarmos de fato a quem Deus é, quem Ele prometeu, nós passaremos por esse momento de maneira gloriosa. Nós cantamos nessa manhã
é o hino 366, não estou questionando a 366, é o firmeza. Foi o segundo hino que cantamos. A minha fé e minha amor estão firmados no Senhor. Música linda. E o autor desse hino é um pastor batista que morreu em 1874. O nome dele é Eduardo Moult. Ele compôs esse hino. E no leito de morte, o hino já dá conta de expressar, né, essa fé, essa esperança, mesmo em meio à morte. Mas quando ele está no seu leito de morte, ele diz o seguinte: as verdades que tenho pregado, eu as estou vivendo. Essas mesmas verdades também servirão muito bem para o dia da minha morte. Irmãos, a morte não apaga a verdadeira fé. Ainda que estejamos diante da morte, ainda que vejamos irmãos nossos morrerem, talvez não seja a nossa morte, mas irmãos nossos próximos à morte ou morrendo, a fé e a confiança que temos em Deus nos garante que Ele vai cumprir a promessa de que, se crermos nele, confiarmos nele, ressurgiremos dos mortos. Assim como Abraão acreditava que Deus podia ressuscitar o próprio filho, nós também temos essa promessa. E podemos confiar porque o próprio Cristo já ressuscitou, e olhando para isso podemos confiar. De fato, a morte não nos vencerá. E por isso, a nossa fé não pode ser apagada pela morte. Em segundo lugar, o autor do livro de Hebreus, no capítulo 11, ele vai mostrar, a partir do verso 23 ao 29, que, em primeiro lugar, a morte não pode apagar a verdadeira fé. Em segundo lugar, o mundo não pode apagar a verdadeira fé. E ele utiliza para isso o exemplo de Moisés. E aí ele se apropria de 5 ocasiões, 5 episódios da vida de Moisés para mostrar que o mundo e o sistema do mundo não conseguem apagar ou fazer morrer a verdadeira fé. O primeiro exemplo é os pais de Moisés. Os pais de Moisés tiveram coragem pela fé. O texto vai dizer, lá no verso 23, que pela fé Moisés, recém-nascido, foi escondido durante 3 meses por seus pais. Pela fé de quem? Moisés era recém-nascido. Então a fé era dos pais de Moisés. Ele foi escondido por 3 meses porque os pais de Moisés viram que ele não era uma criança comum. E aqui, em algumas versões, vai dizer que os pais viram que ele era formoso. Né? O Estevão, quando ele está sendo apedrejado, ele faz uma defesa contando a história do povo de Israel. Ele vai dizer lá que os pais de Moisés viram que ele era formoso aos olhos de Deus. O que significa isso? De alguma maneira, pela fé, os pais de Moisés sabiam que ele teria alguma participação importante, evidentemente usado por Deus na libertação do seu povo e com isso, no cumprimento da promessa de Deus. Então, confiantes nisso, de que Deus libertaria o seu povo e que Moisés teria participação nisso, vendo que ele não era uma criança comum, que Deus usaria os pais dele pela fé o preservar. Lembrando que nessa ocasião o povo está escravizado e os irmãos também vão se lembrar que o faraó nessa época mandou matar todos os nascidos homens que nasciam lá no povo de Israel, no povo judeu, os judeus que estavam escravizados. Eles não mataram o próprio filho e, além disso, preservaram o filho. Depois, a gente começa a história. Coloca no rio a filha de Faraó e encontra ele. Pois bem, pela fé, os pais de Moisés não tiveram medo do decreto do rei. Não ficaram atemorizados pelo que o rei tinha pedido, mandado. E a atitude deles foi uma atitude confiante, ou seja, eles confiaram plenamente em Deus para fazer o que fizeram. O texto continua falando mais especificamente sobre Moisés, a partir do verso 24, e apresenta aqui 4 episódios que Moisés estava presente, que ele de fato participou. O primeiro foi quando ele abriu mão da sua posição na corte egípcia. Ele abriu mão, ele preferiu a vergonha do sofrimento, o texto vai dizer isso, o sofrimento de ser um judeu e participar dos sofrimentos do seu povo. O primeiro episódio. O
Segundo lugar, ele abandonou o Egito sem temer o rei também. Esse episódio aqui é quando, de fato, eles são libertos, quando eles vão embora. Moisés, sob a ordem de Deus, junta o povo e vai embora corajosamente. Em terceiro lugar, ele celebra a Páscoa. Ele utiliza o exemplo da celebração da Páscoa como exemplo de fé de Moisés. Em último lugar, ele fala do povo conduzido por Moisés, que atravessou o Mar Vermelho. Esses 4 eventos, irmãos, vão evidenciar que o Egito e as circunstâncias que cercavam o povo não impediram que essa confiança em Deus, essa confiança nas promessas de Deus, não foi apagada por conta das circunstâncias ao redor. Eles não temeram o rei, eles não temeram a sociedade egípcia. Moisés, ele preferiu a vergonha e o sofrimento de ser judeu, de ser do povo de Israel e sofrer com o seu povo, mas confiar nas promessas de Deus. Ele preferiu isso às riquezas do Egito, aos prazeres transitórios do pecado. O Hebreus vai dizer isso, que ele preferiu a desonra e a vergonha às riquezas. Ele considerou isso maior riqueza do que os tesouros do Egito, porque ele contemplava uma recompensa maior, porque ele confiava nas promessas de Deus. Irmãos, a gente olha para o mundo hoje, não pode amedrontar a gente de alguma maneira. Pode fazer com que a gente tema em alguns momentos. A gente olha grandes homens poderosos que governam, que mandam, que desmandam, que vê guerras, a gente vê tudo isso acontecer, mas a gente não pode tirar em mente uma coisa: o nosso Deus, Ele, e se nós confiamos de fato nele, nós sabemos que Ele é poderoso. Ele não tem só um poderzinho, ele é todo poderoso, ele é soberano, ele governa sobre todas as coisas. Entram reis, saem reis, entram presidentes, saem presidentes, entram ditadores, saem ditadores, mas Deus continua governando a terra com o seu poder. Ele está sentado no trono governando o mundo. E é isso que nós cremos. A nossa fé ela é firmada nisso. As últimas eleições presidenciais causou muito alvoroço no Brasil, e a gente, acredito que os irmãos também presenciaram isso, viram isso. O ex-presidente, quando ele foi eleito, presidente Bolsonaro, eu vi algumas pessoas com medo, falaram, estou com medo. Esse homem eu não conheço, muitas coisas que ele fala, vou sair do Brasil. Eu tinha que sair do Brasil por conta disso. Mudou o presidente Lula ganhou, e eu vi a mesma fala de outras pessoas. Estou com medo desse homem. Vou sair do Brasil também. Queridos, não importa quem está no poder, quem está comandando. Para nós, enquanto cristãos, que cremos em Deus, não importa o rei, o que importa é que Deus governa. E esses homens nada mais fazem do que cumprir a vontade de Deus. E aqui eu estou pregando e fazendo uma apologia a você se abster de tudo. Já que Deus governa, então eu não estou nem aí para quem está governando. Não é isso. A questão é que nós vamos, a gente vai lá, vota. Semana passada foi de eleição, a gente escolhe nossos governantes, mas a gente vai sabendo que quem sentar naquela cadeira lá, está lá porque Deus colocou e está lá para cumprir os desígnios de Deus. A nossa confiança, a nossa fé é firmada nisso. O mundo, o que o mundo apresenta, não pode apagar a fé. Nós não teremos governantes. Os prazeres do mundo também não podem enganar a verdadeira fé. Se de fato você crê em Deus, de fato você confia plenamente em Deus, o que o mundo oferece não vai te comprar. Você pode até olhar, por vezes até vacilar, mas a verdadeira fé não vai ser apagada. E essa confiança que olha somente para Deus e confia plenamente em Deus, ela não morre. Moisés, ele abriu mão da sua posição na corte egípcia. Ele abriu mão dos tesouros que ele tinha direito lá. Ele era filho da filha de Faraó. Ele era neto de Faraó. Adotado, mas ele era neto de Faraó. Mesmo assim, ele abriu mão disso tudo. Ele considerou a vergonha
de estar junto do povo dele, mas confiando nas promessas de Deus, riqueza muito maior. Essa é a verdadeira fé. Mais uma vez, ela não é apagada, pelo contrário, ela move nossas ações em direção a Deus. Interessante que ele cita dois episódios muito lindos e muito caros para nós. Um é a Páscoa e o outro é a travessia do Mar Vermelho. Lá no verso 28, ele vai dizer o seguinte: pela fé celebrou a Páscoa e fez a aspersão do sangue, como de Moisés, para que o destruidor não tocasse nos filhos mais velhos de Israel. A Páscoa aqui foi celebrada às vésperas, em próximo à saída da libertação deles, da terra do Egito, a libertação deles como escravos. Interessante é que o povo de Deus, que seguiu esse mandamento, confiou em Deus, teve fé em Deus, celebrou a Páscoa, aspergiu sangue na porta, dentro da casa deles não houve morte. Enquanto dentro da casa dos que creram em Deus teve vida, os filhos primogênitos dos israelitas não morreram, no Egito estava tendo morte. Então a Páscoa aqui, ela nos lembra disso. Enquanto lá tem morte, enquanto no mundo tem morte, enquanto o mundo respira morte, apesar de acharem que estão vivendo, que estão curtindo os prazeres da vida, apesar disso, eles estão respirando morte, eles estão caminhando para a perdição. Aqui dentro, através do Cordeiro que foi morto, através de Cristo Jesus, através do que nós lembramos na Santa Ceia, que é a nossa Páscoa, nós respiramos vida, nós temos vida. Então, a verdadeira fé faz isso. Faz com que, enquanto o mundo respire morte, nós respiremos vida. E a travessia do Mar Vermelho também é algo maravilhoso, porque o povo desacreditou na frente do mar, começou a reclamar com Moisés. Moisés, pela fé, mediante a ordem de Deus, o mar foi aberto. E o povo, pela fé, atravessou. O texto diz, no verso 29, pela fé o povo atravessou o mar como em terra seca, pisando no chão. Mas ele continua o texto, ele faz assim: mas quando os egípcios tentaram fazê-lo, morreram afogados. Olha só, o povo só atravessou porque eles atravessaram pela fé. Quando os egípcios tentaram fazer a mesma coisa, mas não era pela fé, eles morreram. É o que acontece com o mundo. O mundo, ele não alcança o que nós alcançamos porque eles não têm a fé que nós temos. A verdadeira fé, que não pode morrer, ela nos traz bênçãos espirituais que o mundo não alcança, que ele pode até tentar. As pessoas do mundo nunca estão satisfeitas com nada, estão sempre buscando mais. O verdadeiro cristão, que confia de fato em Deus, busca sempre o seu contentamento em Cristo e na salvação que Ele nos proporcionou. E é somente pela fé. Essa fé que faz com que nós tenhamos vida e que o mundo, por não tê-la, respire e tenha morte. Foi o que aconteceu com os egípcios. Tentaram atravessar, mas não era pela fé. Eles não criam o mesmo Deus que Moisés queria. O autor continua. Ele continua a partir do verso 30. Ele vai dizer o seguinte: ele vai mostrar que, primeiro, ele mostrou que a morte não pode pagar a verdadeira fé. Depois, ele mostrou que o mundo, o sistema do mundo, as riquezas do mundo não podem apagar a verdadeira fé. Ele mostra que o mundo não tem essa fé que nós temos. E, em terceiro lugar, ele mostra agora que a vida não pode apagar a verdadeira fé. E aqui a vida, irmãos, eu estou falando das circunstâncias que atingem as nossas vidas. Estou falando das coisas boas e ruins que fatalmente acontecerão com a gente. A vida, não só do cristão, mas de todo ser humano, ela é repleta disso. Ela é um misto disso. De momentos bons, momentos de triunfo, de vitórias e momentos de sofrimento, de derrotas. Aqui, a partir do verso 30, do 30 ao 38, o autor do livro, ele vai mostrar que, mesmo mediante a qualquer circunstância que possa te atingir, seja boa ou ruim, a verdadeira fé, a confiança plena em Deus, ela não pode ser apagada. Ele se dá conta de que ele não vai conseguir ir muito mais longe aqui no texto, nos detalhes
que ele poderia expor aqui dos exemplos que ele está colocando. Então, ele vai dizer no verso 32, ele vai dizer o seguinte: que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas. Quer dizer, ele começa a só citar um nome. E aí ele vai, nessa sessão, mostrar uma série de acontecimentos que ocorreram com esses homens e com outros homens que ele não coloca aqui, que não diz aqui, mas que retratam isso. Momentos de triunfo e momentos de sofrimento. Momentos de derrota. Ele mostra a fé, a verdadeira fé dos que triunfaram e a verdadeira fé dos que não triunfaram, que sofreram. Olha só o que ele diz. No verso 30 e 31, ele vai dar um exemplo rápido de Jericó, as muralhas caem de vitória. O povo rodeia a cidade durante 7 dias e as luzes caem. Simplesmente caem. Não precisaram de marreta, não precisaram de nada disso. Tudo caiu. E também se tem o exemplo de Raabe, uma prostituta que morava em cima do muro e que foi culpada. 2 exemplos aqui de coisas boas, de vitórias que aconteceram com essas pessoas. Mais à frente, ele vai também a partir do verso 30 ao 35, a primeira parte do 35, ele faz uma série de exposição de coisas ótimas que acontecem. Olha só, no verso 33. Os quais, pela fé, conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca dos leões, apagaram o poder do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Houve mulheres, 35, houve mulheres que pela ressurreição tiveram de volta seus mortos. A gente lendo essa lista, a gente vai lembrar de vários personagens, não só esses que colocou aqui, mas vários personagens bíblicos que se encaixam aqui, que venceram, que triunfaram pela fé. Isso aqui nos ensina, irmãos, que pela fé, tudo que conseguimos, todas as vitórias, triunfos que conseguimos, são mediante a fé que temos em Deus. A fé, a verdadeira fé, a confiança em Deus, faz com que triunfemos, que tenhamos vitórias. Principalmente quando essas vitórias nos aproximam de Deus, quando essas vitórias nos fazem mais parecidos com Jesus, ou quando essas vitórias nos aproximam mais de chegar ao céu. Deus usa essas vitórias e pela fé podemos conquistar, sim. Porém, a partir da segunda parte do verso 35, ele dá uma guinada. Ele vai dizer o seguinte, alguns, de repente mesmo, ele nem prepara a gente. Ele fala sobre a ressurreição de mortos depois. Alguns foram torturados e recusaram ser libertados, para poderem alcançar uma ressurreição superior. Verso 36, outros enfrentaram zombaria e açoites, outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão. 37, apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos ao fio da espada. Veja, lá em cima ele fala que, pela fé, alguns venceram pela espada, e aqui, pela mesma fé, outros morreram ao fio da espada. Afligidos, necessitados, maltratados, o mundo não era digno deles. Vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas. É uma sessão bem difícil de ler. Acredito que dificilmente alguém passou por isso aqui. Torturas, morte ao fio da espada. Porém, até nesses momentos, a verdadeira fé não é apagada. Na verdade, irmãos, a circunstância não importa. A verdade é essa. É isso que está querendo apresentar. Se é de triunfo, se é de vitória, se é de bênção, ou se é de sofrimento, de derrotas, de tristeza, o que importa é você confia de fato em Deus, você tem essa confiança plena em quem Deus é, em quem Ele prometeu. Se você tem isso, se de fato você tem essa fé verdadeira, ela não vai ser apagada. As circunstâncias da vida não podem apagar
a verdadeira fé. Estamos acostumados a ouvir e acreditar que, se verdadeiramente crermos em Deus e em suas promessas, teremos resultados sempre favoráveis. No entanto, o capítulo 11 não mostra isso. Não acredite naqueles que, mentindo, lhe disserem que com fé você nunca vai ter problemas nesse mundo. Que com fé haverá sempre vitórias. Que pela fé todos os inimigos serão derrotados. Não acredite nisso. Porque Hebreus está provando claramente que às vezes, pela fé, você escapa do fio da espada. Mas outras vezes, pela fé, você vai morrer pela espada. Você pode tapar a boca de um leão, mas Deus pode colocá-lo na boca do leão, pela mesma fé. Queridos, capítulo 12 de Atos, ele é muito interessante, que ele conta aquela passagem, aquele episódio de Pedro. Pedro é preso e ele é liberto por um anjo. Os irmãos devem se lembrar disso. É um livramento maravilhoso, porque só quem viu o anjo foi Pedro. Os guardas estavam na porta da prisão, não viram o anjo, não viram Pedro sair. Pedro estava dormindo, Pedro não estava nem pedindo para ser liberto por Deus, ele estava preso, mas durante a noite o anjo abriu a porta e ele saiu. O texto vai dizer que Deus enviou um anjo para libertar Pedro. Então, Herodes, que governava o povo nesse tempo, ele resolveu prender os cristãos, prende Pedro, mas Pedro é liberto de maneira maravilhosa. A igreja está voando, inclusive, em prol disso. Mas Pedro estava na dele, dormindo, e foi liberto. Teve um momento de vitória, de triunfo. O que a gente deixa passar batido, talvez, é que no mesmo texto, no mesmo capítulo, o texto começa falando de Tiago, que também foi preso. Tiago, ele é irmão de João, o evangelista, era um dos discípulos de Jesus, andou com Jesus, parceiro de Pedro, Tiago e João no barco. É esse aí. Esse mesmo Tiago também foi preso, mas esse Tiago foi morto. Herodes mandou matar e ele morreu. Olha só que interessante, o mesmo texto em que Deus liberta um servo dele do cárcere, o outro que estava encarcerado também foi morto. Isso mostra para a gente que a circunstância da vida, as circunstâncias da vida, elas são importantes, elas podem moldar de alguma forma como a gente pensa, o que a gente vai fazer, mas nunca poderá apagar a verdadeira fé. Porque nós confiamos num Deus que pode tanto nos livrar quanto nos colocar na boca dos leões e ser mortos ao fim da espada. É claro que nós cremos que Deus é soberano e poderoso, que tudo que Ele faz, seja bom ou ruim na nossa vida, é para o nosso bem, porque a Bíblia promete isso. Todas as coisas cooperam para o bem e é para cumprir o propósito perfeito dele. Então, no final das contas, tudo que acontece conosco, por intermédio de Deus, quando confiamos em Deus, é bom para a gente. Confiamos sempre em Deus e que a nossa vida não seja pagada por isso, ou seja pagada por essa circunstância. Ele conclui no capítulo, os versos 39 e 40, eu vou ler esses versos, dizendo o seguinte: 39, todos estes receberam bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Olha só que interessante. Esses homens, ele relatou aqui vários homens que fizeram muitas coisas maravilhosas, triunfaram e mostraram, evidenciaram a fé que tinham em Deus. Mostrou também aqui circunstâncias de muitos homens que sofreram, morreram, foram perseguidos também por causa da fé. E a fé, além de não ser apagada nesses homens, manteve esses homens firmes. Foi por isso que eles conseguiram passar por todas essas circunstâncias. Mas no final diz o seguinte: olha, eles já receberam um testemunho por meio da fé, testemunho por meio da fé, né? Mas nenhum deles deu promessa. Interessante que ele continua a falar assim: Deus havia planejado, verso 40, Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco fossem eles aperfeiçoados. A promessa que eles tanto aguardavam e ansiavam, eles podem até não terem uma clareza total
do cumprimento dessa promessa. Mas eles sabiam que ela seria cumprida. E todas essas promessas feitas a Abraão, Isaac, Jacó e por aí vai, se cumprem em Cristo. Nós sabemos disso. Por isso que nós somos aperfeiçoados juntamente com eles. Era necessário que Cristo viesse cumprir essas promessas. E aí eles, olhando para frente, olhando para a cruz, e nós, olhando para trás, também para a cruz, formássemos um único povo, o mesmo povo, aperfeiçoados em Cristo. E aí sim, vermos e desfrutarmos do cumprimento dessa promessa. A promessa da redenção, a promessa de que o pecado teria solução. Essa era a promessa que eles almejavam, que eles esperavam. Eles almejavam riquezas superiores, conseguidas somente em Cristo. Como eu já disse, eles com certeza não tinham noção exata de como seria a obra de Cristo. Mas eles sabiam que viria. Eles sabiam e confiavam que as promessas seriam cumpridas. E foi cumprido em Cristo. Nós, enquanto povo de Deus, é interessante, um ponto interessante, nós em relação a eles estamos em posição de vantagem. Eles não viram a promessa ser cumprida, nós vimos. Sabemos, né? Não vimos com os olhos, mas sabemos, a palavra, a revelação de Deus está completa e dá conta de mostrar isso. Os discípulos viram com os olhos, nós, através das Escrituras, sabemos disso e cremos nisso. Então, a nossa posição em relação a Isaac e Abraão é mais vantajosa. Calvino, comentando esse texto, vai dizer o seguinte: uma faísca de luz os conduziu ao céu, sinais da fé. Que justificativa nós apresentaremos, se ainda nos acharmos apegados à terra? Quer dizer, eles sabiam da promessa, confiavam na promessa, mas eles tinham só uma faísca de luz. E essa faísca foi suficiente para eles confiarem plenamente em Deus e a fé deles não fosse apagada. E nós que temos esse raio de sol na nossa frente e nos iluminando, a revelação completa, a gente tem a revelação completa. Que justificativa nós temos para ainda estarmos apegados ao mundo? Que justificativa nós teremos se deixarmos a nossa fé morrer? Queridos, para terminar, permitam-me apresentar somente mais duas aplicações. A primeira é o presente. Essa é uma lista de pessoas como nós. Uma lista muito interessante que apresenta homens fazendo coisas maravilhosas. Grandes homens, grandes nomes das Escrituras. Mas eles também vacilaram, eles também fizeram algumas coisas das quais poderiam se envergonhar. O ponto aqui, irmãos, é que eles são considerados heróis da fé, estão aqui relacionados pelo autor do livro de Hebreus como exemplo de fé para nós, mas são pessoas pecadoras como nós. O reverendo Augusto Podemos, também comentando esse texto, vai dizer o seguinte: olhe para essa lista de heróis da fé e você vai sentir-se bem à vontade na companhia deles. Eu me sinto à vontade na companhia deles porque sei que são como eu e eu como eles. Somos pecadores, falhos e imperfeitos. A fé, mesmo que vacile, sendo verdadeira, nunca se apaga, nunca se extingue, mas renasce, levantando-nos e levando-nos a pedir perdão pelos nossos pecados e a reconhecer nossos erros e prosseguir no caminho da santidade, ainda que falhemos. O ponto aqui é esse, irmãos. Falharemos, a nossa fé fatalmente vacilará em alguns momentos, mas como esses homens, em momentos importantes de suas vidas, eles creram, eles confiaram em Deus e confiaram plenamente na promessa. Isso vai acontecer com a gente. A vida do cristão é o quê? Fé e arrependimento. Nós cremos,
tropeçamos, nos arrependemos, reconhecemos isso, e a fé que temos em Deus nos garante que nele encontraremos perdão, encontraremos a prosseguir. E a nossa fé vacilará, tropeçará, se abalará, mas nunca se apagará. Segundo lugar, irmãos, a verdadeira fé ela deve ser uma prática ordinária da vida. Eu acho isso extremamente importante porque muitas vezes a gente diz que confia e crê em Deus, mas não vive como tal. A gente se desespera mediante a qualquer circunstância, a gente desacredita mediante a qualquer coisa e não vive como alguém que confia plenamente em Deus. Isso é importante. Se de fato cremos, se de fato a nossa fé não pode ser apagada, se ela está firmada nas promessas que Deus fez, por que não vivemos dessa forma? Essa é a questão. Esses homens e mulheres aqui, fizeram grandes coisas, fizeram muitas coisas. Moisés conduziu um povo difícil pelo deserto. Abraão determinou as promessas de Deus. Heróis da fé, heróis da conquista, da terra prometida. Josué, Davi, grandes nomes, fizeram grandes coisas. Talvez a gente não vá fazer essas coisas também. Talvez a gente não vá fazer grandes coisas por meio da fé. Não importa se o que a gente for fazer são grandes coisas ou pequenas coisas, coisas ordinárias da vida, que sejam mediante a fé que temos em Deus. Essa verdadeira fé que pode ser apagada. Para terminar, eu queria citar aqui o teólogo Stuart Orbach. Ele vai dizer o seguinte: acompanhe comigo, que nenhum de nós ouse deixar esse maravilhoso capítulo sem perguntar se realmente possui essa fé. O mundo invisível é real para mim. Tenho certeza da palavra de Deus a ponto de obedecê-la, confiando no Cristo que ela proclama para a minha salvação eterna. A prova final que minha fé é real será o fato de permanecer nela até o dia da minha morte. Nos últimos momentos, ainda estarei olhando à frente, quando tiver perdido tudo mais ainda, até mesmo os últimos resquícios da minha saúde e consciência, a fé permanecerá. Amém? Amém.